Olá, tudo bom? Aqui é o Marcelo. Esse vídeo de hoje é para poder falar um pouco sobre a minha experiência do que eu aprendi durante este um ano do curso de Missões Urbanas Online. No ano passado, final de novembro, comecinho de dezembro, tinha iniciado o curso de Missões Urbanas Online pela plataforma da XGrow e fiz a experiência de poder colocar algumas aulas dentro do curso e também poder vender e divulgar esse curso. E um pouco das experiências que eu tive durante esses dias de um ano para mim foram muito interessantes. Primeiro que eu já tinha feito algum tipo de trabalho assim, de curso de missões, apenas de modo presencial. E a experiência com o online, ela trouxe algumas outras ideias, iniciativas e maneiras de lidar. Uma das lições que eu aprendi com este curso online foi exatamente ser paciente. Às vezes nas divulgações, e isso é uma coisa muito interessante, eu coloquei para poder anunciar no Facebook e mandou para o Brasil inteiro. Foi muito interessante, né? A Facebook AdSense, e o curso foi sendo divulgado para muitas pessoas do Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil. Chegamos aos 185 alunos durante esse período de um ano, as pessoas que entravam e participavam para conhecer e fazer as aulas e com um certificado no final da, do curso. Foram 3 módulos, nesses 3 módulos um certificado também. E eu digo ser paciente porque, de fato, às vezes a gente cria aquela expectativa de coisas grandes, mas com recursos pequenos como nós temos, como no meu caso, às vezes que colocava uma divulgação de 20, 30 reais e o alcance era pequeno, mas ao mesmo tempo era muito gratificante ver as pessoas perguntando como é que funcionavam, como é que aconteceria o curso. Isso foi uma experiência muito boa e ensinar é uma coisa que eu amo e isso eu quero continuar fazendo para muitas pessoas e para muitas vidas, e isso foi uma questão muito positiva, o fato de buscar ser paciente, porque a divulgação ela é muito ampla, então muitas pessoas procuram, mas nem todos querem fazer, alguns procuram de curiosos mesmo, mas vale a pena. Uma outra coisa que eu aprendi também com esse curso em especial, e nesse caso é uma lição que eu tirei para a minha vida nesse ano de 2025, é que as coisas espirituais elas se resolvem de modo espiritual. E já te explico o porquê que eu considero isso uma lição para a minha vida. Fazer um curso que fala de missões urbanas, no meu caso, que é o assunto que eu mais me identifico, é tratar sobre anunciar o reino de Deus, é sobre compartilhar as coisas de Deus. E é curioso isso, porque eu me lembro muito bem que eu já cheguei a fazer alguns outros tipos de serviços, como por exemplo fazer Uber. E ninguém pergunta para um Uber assim, como é que está a sua carteira de motorista, como é que você dirige. Você apenas entra porque há uma confiança de que aquela pessoa sabe o que está fazendo e vai te levar para o local. E por que eu estou dizendo isso? Porque também era um ambiente muito chato esse fato de toda hora você estar explicando o que significa o curso, porque as pessoas não conseguem compreender muitas vezes o porquê vender um curso. E mesmo que seja um valor tão pequenininho como de R$19,90, como era o meu caso, ah, mas isso não me deixava chateado, digamos assim, pelo fato de responder toda hora, mas porque de fato é tão difícil viver do ensino.
E você tem que ter uma mentalidade mesmo muito boa e tranquila e continuar confiando no Senhor e que as coisas espirituais elas se resolvem de modo espirituais. Eu diria que parte desses questionamentos sobre como o curso funciona era exatamente também porque muitos querem sempre achar barreiras para não aprender, para não descobrir. E isso foi uma coisa que me marcou e foi um ensino para a minha vida durante os dias de divulgação desse curso. Foi uma experiência muito boa. Porque sim, ter 185 alunos é muito legal, foi muito bom. Mas num país como o nosso, onde a gente tem uma população grande de evangélicos, você saber que tão poucos se interessam e quando perguntam são com perguntas muito mesquinhas, muito fracas sobre o porquê fazer, o porquê vender um curso. E as coisas espirituais, elas se resolvem de modo espiritual. Eu digo isso porque de fato eu percebi que não se tratava apenas de fazer a divulgação de um curso, se tratava de você incentivar pessoas para a obra de Deus, para a obra missionária. E a obra missionária é desafiadora e são poucos que vão querer fazer. Então, de fato, essa foi uma lição também muito forte para mim nesse ano de 2025. E uma outra lição que eu aprendi é continuar firme, continuar na caminhada, porque de fato, se é desafiador, é assim que é bom, que a gente deve continuar a viver pela obra de Deus e para a glória de Deus. Então eu quero te incentivar, se você também tem um interesse em participar do curso de missões urbanas online, você vai encontrar aí o link na descrição desse vídeo. E desde já, muito obrigado. Foram um ano de uma experiência muito interessante com 185 alunos, mas que podem vir muito mais, que pode caber muito mais. Um grande abraço, até logo.